Ai, meu Deus, que ruas escuras, sombrias. Ai, até morcego por aqui hoje. Ai, meu Deus. Mossoró City não está mais como antigamente, viu? A cidade tá meio perigosa. Gente, é tanto assalto, tanta coisa. E agora? Quem poderá nos defender? Batman vai nos defender! E o Mistura Andando de hoje veio até o Multicine Cinemas no Mossoró West Shopping conferir como foi aí a noite de pré-estreia do tão aclamado e esperado Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge. O tão esperado e último filme da trilogia Batman de Christopher Nolan. Vamos lá? O que você acha que vai ter de diferente nesse filme que você está esperando? Eu acho que vai fechar a trilogia do Christian Nolan, né? E vamos perder o Christian Bale, que na minha opinião foi um dos melhores Bruce Wayne, né? E quanto ao filme de agora, eu tô esperando que o Bane, que é o inimigo principal, seja realmente tão inteligente e articuloso como ele é no quadrinho. E não só um vilão qualquer, cheio de pancadarias. Você acha que esse deve ser o melhor dos três? Olha, se Christian Nolan quiser fechar com chave de ouro, na minha opinião, esse é para ser o melhor, porque ele deixou o Cavaleiro das Trevas, que foi o segundo, o pessoal ficou assim, simplesmente alucinado. Aquilo foi realmente um Batman que a gente viu no cinema desde que a DC inventou de colocar Batman no cinema. Foi o Batman detetive, aquele Batman paranoico que espera só o pior das pessoas, mas aqui o cara que no final resolve tudo. E sem falar o super-herói, porque Batman não tem poderes, como é que ele é super? Ele é super porque é o mandato dele, faz com que ele se sacrifique para salvar o próprio mundo que condena ele enquanto herói, né? There's a storm coming. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. Para explicar um pouquinho sobre o universo de Batman, a gente vai chamar ele, que já esteve junto e misturado, a gente vai chamar ele várias vezes ainda. Chega pra cá! Vinícius! Vamos explicar um pouquinho sobre Batman, porque sabendo que você não gosta de Batman. Não, isso é informação errada aí que você recebeu. Você odeia o Batman, acha o Batman fraco. Não, é um dos meus super-heróis. Super-heróis entre aspas, né? Porque ele é o único humano, um dos poucos humanos que batem de frente com todos os vilões. É um playboy do bem. É, um playboy milionário, é equivalente ao Tony Stark, que é justamente o Homem de Ferro. A gente vê que os dois são ricos, mas assim, o Batman é mais sério, né? É um cara mais na dele. Até pela infância dele, que ele teve os pais assassinados e tudo mais. Tudo isso ele gira e cria um ambiente muito sombrio para esse personagem. Ele tem trauma de infância, ele tem dificuldade em lidar com muitas coisas, então tudo isso contribui. Que é diferente no caso do Tony Stark, que já é uma coisa mais vida boa, mais piadista, esse tipo de coisa. Pra quem não assistiu os dois primeiros filmes e quer vir ao Multicine assistir a terceira parte, vamos fazer um remake rapidinho de como é que foi? A historinha do primeiro e do segundo para poder chegar aqui no terceiro. Bom, basicamente no primeiro filme, Batman Begins, ele começa, você vê toda a história dele quando ele era criança, o que aconteceu, o trauma de infância dele, onde os pais são assassinados. Depois disso, ele dá um pulo no futuro, onde ele é adolescente, no começo de uma vida adulta, e vai entrar no julgamento do assassino dos pais dele. E ele pretende matar esse assassino. Mas aí acontece uma coisa ou outra pessoa assassina isso, e ele vê o que ele olha assim eu quase fiz isso, eu quase matei uma pessoa. Aí ele começa a entrar numa introspecção e resolve sumir, resolve desaparecer como Bruce Wayne. Ele viaja pra Ásia como um indigente. Ele tem dinheiro pra fazer isso, né? Ele tem dinheiro pra ir pra onde ele quiser. Ele viaja pra Ásia pra fazer isso, ver como é a vida, aprender um monte de coisa. Ele aprende a lutar, e lá ele conhece o primeiro vilão do filme, que é o Ra's al Ghul,
que ele tem uma proposta de combater o mal, só que ele tem uma visão muito radicalista com relação a isso, que ele acha que o mal deve ser eliminado e que ele deve matar bandidos e tudo mais. E ele se nega a fazer isso depois de todo o treinamento. É nesse ponto que ele volta para Gotham City, para a cidade de Gotham, e começa a ser o Batman. Ele incorpora o personagem. Aí ele tem todos esses elementos de teatralidade, de assustar os inimigos, de ser sombrio, de envolver toda essa aura de mistério que tem em volta dele. E no final do filme ele vai enfrentar o próprio Ra's al Ghul, que tem um plano de erradicar o mal em Gotham. Aí nisso, esse filme ele serve para jogar o herói no mapa, situar nesse universo novo, já que seria uma história desde o começo. E já no segundo ele trabalha mais a questão de medos pessoais. Como é que você se vê e como é que a sociedade lhe vê? Que aí entra justamente o Coringa, que é um personagem perfeito na atuação excelente de Heath Ledger. Infelizmente morreu. Mas uma atuação fantástica que ele diz o que aconteceu, como é que você se vê, como é que as pessoas lhe veem. E aí ele vê, ele trabalha muito bem isso do ser humano vivendo em sociedade, como o que é loucura, o que cada um tem que... como é que cada um vai se portar diante de coisa, o que é certo e o que é errado. Acha que a história do cara que metralhou o pessoal nos Estados Unidos atrapalhou o lançamento do filme em alguns outros países? Não. Nos Estados Unidos atrapalhou, claro. Com certeza. Mas fora. Com certeza atrapalhou. Diga-se de passagem, na hora que isso ocorreu, o elenco estava todo em Paris, para pré-estreia de lá, e na hora que a Warner Brothers, que é a produtora, soube disso, eles cancelaram a pré-estreia em Paris, com o elenco todo lá, pronto para assistir, porque uma questão dessa é grave, absurdo, é coisa séria, não pode acontecer. E o Christian Bale depois ele foi muito legal, um artista de primeira. Ele foi no hospital visitar as vítimas os sobreviventes, né? A pessoa estava machucada. As vítimas do massacre. Isso. O pessoal que se feriu, foi dar suporte, dar o apoio à família, aos fãs, porque eles passaram por isso justamente por gostar, né? Por apreciar o trabalho dele. Então nada mais justo do que ele ir lá e agradecer por isso. Inclusive no Mistura nós não tocamos nesse assunto até agora, justamente para não dar nem fama, digamos assim, né? Não estimular a se falar sobre esse assunto que a gente sabe que é patético mesmo. O interessante nesse último filme da trilogia é que ele estava aposentado, né? Ele estava curtindo a vida boa e resolveu voltar aí para finalizar a trilogia. Por que isso aconteceu? A ideia, imagino eu, que eles tomam uma sequência de como terminou o último, que é o Cavaleiro das Trevas, o segundo, com Coringa, e no final daquele filme ele era perseguido, ele era pintado como vilão no final do filme. Então faz o seguinte, vamos ao filme? Vamos ao filme. Pegar a pipoca, vamos! Espetacular, sem dúvida nenhuma. É um filme que obviamente não teria como superar a atuação de Heath Ledger no segundo, né, Cavaleiro das Trevas, mas a sua própria forma é um filme fantástico. Tô aqui sem palavras. Me surpreendeu? Bastante, porque é uma trama muito bem elaborada. Isso aí, todos os filmes de Christopher Nolan você consegue perceber. E desde o começo eu sabia que ele não ia me desapontar. Eu só queria saber como era que a história iria terminar, porque é algo que tá aberto para qualquer... Fazer 3 horas de filme não é muito fácil não, né? Assim, eu confesso que
A primeira 1 hora eu achei que o filme não ia ser bom. Assim, eu cheguei a achar até levemente maçante, assim, levemente maçante. Mas depois que começou a parte mais, assim, mais, digamos, tensa no negócio, eu me empolguei mais. Você gostou do começo ao final? Como Do começo ao fim, porque mesmo nas partes mais lentas, você vê que ele tá contando a história. Eu não achei que em nenhum momento ele desperdiça tempo. Ele sempre tá jogando algum detalhe. Alguma informação. Ou nem que seja que ele dê tempo pra plateia assimilar o que tá acontecendo e tentar tirar suas próprias conclusões. Pra no final ele dizer, você acertou isso, você acertou aquilo. Então eu acho que foi muito bem aproveitado todo o tempo do filme. Show de bola, valeu. Então ver você também tirar suas conclusões em Batman. Será que o meu falacite tem jeito também? Vamos embora, porque todo mundo foi embora. Conta a gente. Tchau. E aí, gostou da nossa matéria? E aí, turma, gostou da nossa matéria? Se você gostou, vem aqui embaixo, bota lá que você curtiu a matéria, que você gostou. Se você não gostou, diz que você não gostou. Mas o importante realmente é você participar, tá bom? E aproveita, já que você tem canal no YouTube, se inscreve ali em cima. Se não tem, faça seu canal agora. Depois você se inscreve aqui no Mistura, tá? Espero vocês nas próximas matérias. Beijo!